Como a semente pode se tornar em fruto? O que é a semente? Quem é que tem o solo bom? Por que a semente semeada às vezes não produz fruto? O fruto é interno ou externo à pessoa? Vamos ler 3 textos aqui no Evangelho de Lucas. O primeiro é 8, versos de 4 a 8. Reunindo-se numerosa multidão, que de cada cidade vinha até ele, Jesus falou em parábola. O semeador saiu a semear sua semente. Ao semeá-la, uma parte da semente caiu ao longo do caminho, foi pisada, e as aves do céu a comeram. Outra parte caiu sobre a pedra, e tendo germinado, secou por falta de umidade. Outra caiu no meio dos espinhos, e os espinhos, nascendo com ela, abafaram-na. Outra parte, finalmente, caiu em terra fértil, germinou e deu fruto ao cêntuplo. E, dizendo isso, exclamava: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. De 11 a 15. Eis, pois, o que significa essa parábola. A semente é a palavra de Deus. Os que estão ao longo do caminho são os que ouvem, mas depois vem o diabo e arrebata-lhes a palavra do coração, para que não creiam e não sejam salvos. Os que estão sobre a pedra são os que, ao ouvirem, acolhem a palavra com alegria, mas não têm raízes, pois creem apenas por um momento e na hora da tentação desistem. Aquilo que caiu dos espinhos são os que ouviram, mas, caminhando sobre o peso dos cuidados, da riqueza e dos prazeres da vida, ficam sufocados e não chegam à maturidade. O que está em terra boa são os que, tendo ouvido a palavra, com coração nobre e generoso, conservam-na e produzem fruto pela perseverança. Ainda em Lucas, capítulo 10, verso 33. Certo samaritano em viagem, porém, chegou junto dele, viu-o e moveu-se de compaixão. A semente é a palavra de Deus, trazida por Jesus Cristo, ouvida e entendida pela pessoa. Para produzir frutos, ela precisa passar por um ciclo dentro da pessoa: ouvir, entender e praticar. A palavra de Deus só tem valor para qualquer pessoa quando esta palavra é acolhida e chega ao mais íntimo do coração de cada um, que é a terra boa. Acredito que todos têm terra boa dentro de si. Entendo do texto bíblico que a semente não produz fruto porque encontra obstáculos no interior da pessoa que não permitem que a semente alcance a terra boa. Quais são esses obstáculos? A palavra de Jesus Cristo pode ser pisada e ou comida pelas aves, que representa a maldade interna da pessoa que destrói o potencial da palavra de amor antes de ser testada e frutificada. Às vezes se perde nas discussões filosóficas sem prática. A palavra pode cair sobre a pedra, com pouca terra, onde brota, mas não consegue sustentar raízes, que se tornam curtas. São as superficialidades que não aprofundam a palavra ouvida. Às vezes, as pessoas repetem a palavra ouvida, mas não avançam no conhecimento consolidado com a prática. Se apegam e são conduzidos pelas ilusões da vida, desequilibradas entre o que é material, social e espiritual. Falta umidade, falta a presença de água. Sugiro que vocês vejam o primeiro vídeo, quando eu faço a metáfora de Deus como água. A semente que cai nos espinhos fica emaranhada nas questões existenciais. A pessoa não procura se tratar, se cuidar emocionalmente, fisicamente, espiritualmente, e a palavra é sufocada. A semente que cair na terra boa é aquela que consegue passar por todos os obstáculos que eu citei anteriormente e alcança a parte mais íntima da pessoa. Aí então a semente frutifica. Todas as pessoas também podem ter os 4 tipos de obstáculos ou alguns deles. Horas ele está agindo com um ou com outro, ora com todos. O fruto é o que brota da semente que chega no fundo do coração e encontra a melhor terra, crescendo e frutificando. O fruto vem de dentro e se mostra na realidade. Você vê em você e os outros também percebem.
não somente como um esforço externo, mas vindo do íntimo da pessoa. No último versículo lido, que se refere à parábola do bom samaritano, o samaritano é movido de compaixão. Isto é, ele sente algo pelo homem caído, que vem da semente plantada em seu coração e que se transforma em fruto através de todas as ações que ele faz relacionadas a alguém que ele não conhece.